Fala, nação rubro-negra! Isso aqui é Flamengo. Nós amamos o Mengão. No vídeo de hoje, a gente ainda está repercutindo a derrota ridícula que o Flamengo sofreu para o Central Córdoba no Maracanã, com a casa cheia. Casa cheia, 55 mil flamenguistas presenciaram uma cena ridícula. Flamengo perdendo para um time que nunca disputou nenhuma Libertadores. Um time, não desmerecendo, mas falando a verdade, um time fraco, mas que deu a vida ontem jogando contra o Flamengo. E o Flamengo entrou de sapato alto, de tamanco, cara, não sei nem o que falar. O Flamengo entrou cheio de marra, cheio de soberba e perdeu, caiu feio para o Central Córdoba. Agora estamos na terceira posição de um grupo que era extremamente fraco, um grupo tranquilo para o Flamengo ficar de boa. Agora, próximo jogo contra LDU de Quito, aonde? Na altitude. Vamos ver o que vai acontecer, porque se perder, meu irmão, aí complica muito a vida. No ruim tem que empatar, mas se possível, dê o sangue, jogadores. E teve muita polêmica, Felipe Luiz no final, na coletiva, dizendo, o brasileiro, a Libertadores é tão prioridade quanto o brasileiro, mas aí, irmão, os jogadores pós-jogo falando que não, que receberam orientações de José Boto e de Felipe Luiz que o brasileiro era prioridade. Então, assim, difícil, né, cara? É difícil, muita contradição. Que o Flamengo volte a jogar bem. Que o Flamengo priorize a Libertadores. Depois, brasileiro. E por último, Copa do Brasil. Quer botar time reserva na Copa do Brasil? Que bote. Mas brasileiro não pode ser prioridade e deixar a Libertadores de lado. Porque vem da Libertadores sempre a nossa passagem direta lá para o Mundial. Então vamos seguir aqui, vamos assistir o vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço a você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal DNA Rubro Negro. DNA Rubro Negro. No passado chamávamos Flamengo em Foco, mas houve uma mudança. Agora, vamos lembrar? Você e eu fazemos parte da mesma família. Mesma família, sabe por quê? Porque aqui no meu sangue, se fizer um DNA no meu sangue, tá correndo aqui, nas minhas veias, corre sangue vermelho e preto. E o nosso DNA é um DNA diferenciado, é um DNA rubro-negro. Tamo junto, vamos seguir. Eu tô revoltado daqui, provavelmente você daí também. Vamos ver agora o pilhado surtando no programa. Boa noite, amigos do Canelada. Uma noite de vergonha no Maracanã. Uma noite onde tem que se criticar Felipe Luiz e José Boto. Porque eu elogio o Felipe Luiz, eu sou fã do Felipe Luiz, mas eu não tenho rabo preso com o Felipe Luiz. Eu não tenho que ser baba-ovo de Felipe Luiz. O que José Boto e Felipe Luiz fizeram hoje com a torcida do Flamengo é sacanagem. É sacanagem. Tem que respeitar o torcedor do Flamengo. Tem que respeitar o torcedor do Flamengo que lotou o Maracanã, que pagou caro pelo ingresso do Maracanã. Porque José Boto não sabe nada de futebol brasileiro. José Boto não pode dizer, brasileiro é a prioridade. Vai estudar o futebol brasileiro. Libertadores sempre foi e sempre vai ter que ser prioridade no Flamengo e em qualquer clube do Brasil. Porque você, José Boto, entende de Portugal. Você ainda não entende nada do futebol brasileiro. Mas um detalhe aqui, pilhado, um detalhe aqui. Você está certo em todas as suas considerações. Eu acabei de ver um vídeo, postei um vídeo do presidente BAP. Ridículo, cara. Falando que o brasileiro é a prioridade. Lá no Fala João, uma entrevista à TV Flamengo TV. Então, assim, o que o cara tá fazendo, irmão, é recebendo ordem do mais antigo, de alguém que é maior que ele no Flamengo, e tá cumprindo. Então, vamos cobrar, vamos falar mal também, vamos criticar quem? O BAP.
O Babi, tu falou que o brasileiro é prioridade para a nação. Os torcedores priorizam, nós torcedores priorizamos. Eu até fiz um vídeo lá reclamando disso. Então vamos reclamar do Babi também. Você acabou de chegar no Flamengo e agora quer dizer que um português vai decidir o que é prioridade ou não para o gigante do futebol brasileiro. E o Felipe Luiz tem culpa por concordar com essa palhaçada. Não pode, no primeiro jogo do Flamengo, dentro do Maracanã, na Libertadores, escalar o time sem 2 dos seus principais jogadores. Sem 3, na verdade. Porque o Pulgar hoje também é um dos principais jogadores do time. Entrou com o narizinho em pé. Entrou com o rei na barriga. Então, o mesmo pilhado que elogia tanto o Felipe Luiz, que diz e continua dizendo que ele pode ser o grande treinador do futebol brasileiro, hoje tem que criticar. Isso é sacanagem com o torcedor. Entrar em campo sem o Wesley, sem Gerson e sem Pulgar, desmerecendo o Central Córdoba, mereceu se lascar. Porque Libertadores não combina com o rei na barriga. Libertadores não combina com o narizinho em pé. Libertadores ganha um time que tem raça, um time que respeita a competição. E hoje o Flamengo não respeitou o que é Libertadores. Hoje o Felipe Luiz não respeitou o que é Libertadores. Hoje o José Boto não respeitou o que é Libertadores. E eu já dizia, se tiver palhaçada de poupar em Libertadores por dizer que o brasileiro é prioridade, eu vou criticar. O Flamengo hoje, ele pode se tornar, ao lado do Palmeiras e ao lado do São Paulo, os únicos 3 que podem se tornar tetracampeões de Libertadores. Pode ser o maior campeão da história da Libertadores no futebol brasileiro. E essa palhaçada que o Flamengo apresenta no Maracanã, porque tem torcedor que também não aceita crítica. E aí tá me dizendo, mas o Gerson e o Wesley entraram, o Pulgar entrou. Não é a mesma coisa. Você começar jogando, você entrar quente no jogo e você entrar no segundo tempo. E outra, o narizinho em pé e o desmerecimento da competição que o Felipe Luiz e o José Boto tiveram hoje, isso passa pro jogador. Ou você acha que o jogador não percebe que o treinador está desmerecendo a competição, que o diretor de futebol está desmerecendo a competição? O que foi feito hoje no Maracanã é um absurdo. O Flamengo perdeu para um time minúsculo da Argentina, diante da sua torcida. Nem os torcedores, eu estava vendo as imagens aqui, nem os torcedores do Central Córdoba estão acreditando. Ninguém está acreditando. Eu não estou acreditando. O torcedor do Flamengo não está acreditando. Então, Felipe Luiz, você é muito bom. Você é um cara com baita potencial. Mas tira o reizinho da barriga. Tira o narizinho em pé. O Flamengo tem que respeitar a Libertadores e a principal competição para o Flamengo no ano é a Libertadores. Não é brasileiro. E não vai ser um português que acabou de chegar no Brasil e que não conhece o futebol brasileiro como eu conheço há 41 anos, que vai me dizer e que vai dizer para o torcedor do Flamengo qual é a competição mais importante. Não é, gente, não dá. O cara vivia no futebol de Portugal. Ele não conhece o futebol brasileiro. Foi mesmo. É bom o Pilhado estar aqui, né? Eu gosto do Pilhado aqui no estúdio, é legal. Mas foram os primeiros gols do Central Córdoba em Copa Libertadores da América, né? Um time que nunca disputou essa competição, empatou 0-0 o primeiro jogo com a LDU, e hoje o Flamengo no Maracanã toma os primeiros gols da história do Central Córdoba na Libertadores da América. Ele está aí como campeão da Copa da Argentina, o Central Córdoba. Mas realmente foi um jogo terrível do Flamengo. Trabalhei aqui com o Zé Manuel, com o Guilherme Silva no jogo. Foi uma atuação bem ruim do Flamengo. A derrota é bem justificável. Nos contra-ataques até o time argentino teve chance de fazer gol. Claro que o Flamengo também teve chance. O Flamengo no final mandou uma bola na trave, mas tem uma diferença muito grande entre os times em todos os sentidos. Então, por tudo que hoje é o Flamengo, como potência financeira, um elenco forte,
ele não pode perder um jogo assim para o Central Córdoba. Essa questão das prioridades, o Felipe e eles não vão conseguir manter isso na Libertadores. Eu até acho que na Copa do Brasil, se perder alguma vez com um time misto, também eles vão sofrer. Tem o pênalti que o Léo Pereira fez, foi uma coisa terrível. Os jogadores que entraram tinham que fazer coisa melhor, mas ele vai ter que colocar time totalmente titular em todos os jogos da Copa Libertadores. A LDU tá jogando agora com o Táchira. Se a LDU ganhar, o Flamengo fica em terceiro no grupo, né? Porque o Central Córdoba foi a 4 pontos, se a LDU ganhava também vai a 4. O jogo é em Quito, o Flamengo fica com 3. E o próximo jogo é lá em Quito com a LDU. Então, hoje foi uma atuação terrível do Flamengo. Está totalmente justificável toda a sua revolta, todo o seu discurso aqui, porque foi uma atuação muito ruim do Flamengo. A pior sob o comando do Felipe. O jogo da Venezuela foi ruim, mas trouxe o resultado, o jogo fora de casa, não é sempre o jogo mais difícil. Mas hoje no Maracanã, perdendo e jogando muito mal, foi sem dúvida o pior jogo do Felipe no comando do Flamengo. Fazendo vergonha no Flamengo, Fábio Piperno. Tá rindo do que com essa cara de idiota? Do que você tá rindo com essa cara de bobo? Boa noite, eu tô, sim, muito, assim, amargurado. Mas eu queria que você fizesse uma outra previsão agora. Agora eu vou falar um negócio pra você. Boa noite a todos, inicialmente. Você, com o seu potencial de mãe de nada, você vai prometer um negócio agora pra nós. Toda vez que sortearem algum time bom pra jogar com o Palmeiras, você vai ter que chegar e falar assim: ô, Palmeiras perdeu, não vai passar. Porque aí vai dar o contrário. Aí nós vamos... Hoje o nosso Olímpia tomou 4-0 em casa do Vélez. O nosso Olímpia, já pensou? Perdeu do Bulo-Bulo, perdeu no Bulo-Bulo e tomou 4 do Vélez em casa. Perdeu no Bulo-Bulo, hein? Vê se pode. Aliás, um time que a gente nem sabe falar o nome lá, ganhou do Cruzeiro também. É Muxuque Runa. Exatamente. O time dos indígenas lá do Equador. Agora, Pilhado, é o seguinte, tudo bem, poupou três jogadores. Eu acho que Libertadores é um torneio nobre demais para que qualquer time grande deixe para segundo plano. Agora, tem uma coisa. Mesmo poupando esses 3, caramba, o Flamengo entrou em campo hoje com 7 titulares no Maracanã. O Flamengo tem bons reservas para jogar contra o Central Córdoba. Então, assim, se existe um jogo nessa fase de Libertadores que dá para pensar em poupar alguém, né? Além do, bom, tem o Táchira também, mas veja, não é poupar o time inteiro. Ele fez uma opção por deixar três titulares importantes para rodar um pouco o elenco. 3 não, 3 dos principais jogadores. O Gerson é o principal jogador. Começou com não 7 vem seu jogadores. papinho fajuto, porque não são 3 titulares. Um é o principal jogador do Flamengo. Ele tirou o principal jogador dele no jogo mais importante da temporada, porra. É o primeiro jogo de Libertadores dentro de casa. Tudo bem. Ele tirou o principal jogador, aí ele tirou o jogador dele que é de seleção brasileira. Sim. O lateral direito. Tira o pilar do meio de campo. Ele desrespeitou a Libertadores. Não, e pior, pra botar o Juninho, que não entregou nada desde que chegou no Flamengo. Tem uma babação desse Juninho também, desde que ele chegou lá do Azerbaijão, sei lá de onde vem. Ele não fez nada, só um gol sem goleiro. Que ele empurra com o peito. Não, o Juninho já mostrou que dá pra jogar. Ele não é igual o Carlinhos. Falei nada do Juninho. Nada do Juninho. Ele não é um Carlinhos. Aí, o jogo mais importante da Libertadores, né? O jogo, primeiro jogo em casa. É aquele pra inflar o Maracanã. Aí você quer me dizer, com essa cara de bobo, ai, mas ele tirou só 3. O maior jogador do Flamengo ele tirou, o Gerson. Ele dita o ritmo do Flamengo, tira outro. Cadê o super elenco, então? Se é um super elenco, você... Concordo. Mas não pode desmerecer uma estreia de Libertadores em casa. Bom, então vamos lá. Concordo com você. Cadê os reservas galácticos? Mas não, pra tirar o Gerson e o Wesley, principalmente, num jogo como esse, é você considerar que o jogo já tá ganho, pô. Não é considerar que o jogo tá ganho, mas é um jogo que fala, pô, você olha lá e fala, pô, Central Córdoba, dá pra revezar. Ele, tudo bem, agora a gente viu que, né, a coisa não era tão fácil assim. Mas então, cadê o discurso do super elenco? Quer dizer, é um super elenco, vírgula. Quer dizer, você não consegue jogar sem os 3 caras importantes contra o Central Córdoba.
E se fosse contra um River Plate, por exemplo? Diferentes mesmo, são 3 ou 4. Então, aí que tá. Praticamente todos os times. Tem muita gente que está superestimado aí, então calma lá. Ou seja, é um dos candidatos, mas essa história de que, nossa, vai nadar de braçada no Brasileiro, Libertadores, conversa. É um elenco competitivo, forte, né, mais caro do que o padrão de América do Sul, mas hoje, nem contra o Tátira, porque a estreia já não foi uma estreia tranquila. Então, aquela coisa de que o Flamengo ia atropelar todo mundo e tal nessa primeira fase, como alguns pilhados já viram, agora vai passar fácil e tal, calma lá. Então é isso aí, galera, vamos ficando por aqui. Muitas coisas certas foram ditas pelo Piperno, por exemplo. Cadê o time galáctico? Cadê os reservas que, se entrarem, conseguem fazer o mesmo papel, as mesmas funções dos titulares? No Flamengo não tem time reserva. O Flamengo tem 2 times titulares. Cara, aí você vê num jogo desse que não é bem assim. E, de fato, cadê o nadar de braçada? O Flamengo, no próprio Campeonato Carioca, que estava ali uma coisa mais light, teve um jogo contra o Fluminense. O primeiro jogo foi difícil pra caramba. O Fluminense, gigado Fluminense. Então, assim, Deportivo Tátira lá em cima foi difícil. Agora, jogo difícil contra o Internacional. Então, eu não tô vendo uma diferença gritante, não. Não estou vendo. E, de fato, poupar jogador também, se já sabe que não vai jogar, os outros não vão render, por que poupar? Mas aí poupou porque tem como prioridade sim o brasileiro. Porque o BAP falou, o presidente do Flamengo, de novo. O Flamengo não é SAF, senhor BAP, não é SAF. Então você tem que fazer, irmão, o melhor para o Flamengo. O que a torcida deseja, não é você que manda no Flamengo, não. Pô. Para de palhaçada. Voltando aqui, se você ainda não é inscrito no canal, DNA Rubro-Negro, se inscreva no canal, faça parte dessa família. Compartilha com seus amigos, familiares, amigos da nação. E se for possível, deixa aquele like maroto para fortalecer. Para sempre, Flamengo.